Oi, gente, eu estou aqui com o Oden Hugo. Eu tive esse privilégio de estar com ele pessoalmente, porque ele é o padrinho da minha sala e também o padrinho da minha irmã. Agora a gente vai para as perguntas. Quando você era criança, quais influências que te fizeram gostar da literatura? Primeiro, é uma honra, uma alegria enorme receber vocês aqui. Quando eu era criança, eu me lembro de ter ganhado da minha mãe o meu primeiro livro. Foi um livro de poesias, que se chama Nariz de Vidro, de Mário Quintana. O seu primeiro livro foi escrito com 16 anos. Quais as suas maiores inspirações para escrever? O meu primeiro livro foi escrito durante uma vida, vamos dizer assim. Eu comecei a escrever aos 16, o meu primeiro conto, mas o último conto desse livro eu terminei quando eu tinha mais de 30 anos. Então foi um livro que foi escrito ao longo de vários anos, mas começou quando eu tinha 16. E as inspirações para esse livro, para esses contos, elas são de tudo que eu observo ao meu entorno, no meu redor. Qual é o seu assunto preferido de escrever? Nossa, não sei. Eu já escrevi sobre tantos assuntos diferentes e assuntos que eu nunca imaginava escrever. Tem um texto que eu particularmente gosto muito, que é o texto Prazer de Fumar, que é um título que parece fazer um elogio ao fumo, mas na verdade é a história de alguém que abandonou o cigarro por amor à sua família. Então, eu escrevi ao longo dessa minha vida de literatura sobre temas tão distintos, tão diferentes, que eu não consigo dizer qual é o meu tema preferido. São coisas que acontecem na vida e que me levam a ter uma perspectiva sobre aquilo. Até o momento, de qual conquista profissional você mais se orgulha? Nossa, a minha profissão de professor já é para mim uma conquista muito grande, porque eu sempre admirei os professores que eu tive, de pessoas que abrem mão da própria visão ao desgastar os olhos na leitura do texto dos alunos, que abrem mão da própria voz, desgastando as cordas vocais para ensinar a lição. Então eu sempre achei essa profissão muito bonita. Então o simples fato de eu ser professor já é para mim uma conquista profissional gigantesca. Mas além disso, quando um aluno vem me agradecer, dizendo que aprendeu, que conseguiu entender, ou que conseguiu realizar um sonho com a contribuição da minha aula, isso vale uma vida. Depois que seu filho nasceu, o modo de ver o mundo mudou? A sua forma de escrever mudou? Que ótima pergunta! Muito boa pergunta. A minha relação com meu filho é uma relação muito singular, muito insólita, muito especial. E eu não imaginava nunca ter um filho e enxergava a minha vida toda sem filho, quando de repente ele veio e causou uma transformação enorme, inclusive na minha escrita. Depois que eu tive essa relação com meu filho, muitos amigos vieram me dizer que a minha escrita foi aprimorada. E parece ser verdade, porque a nossa emoção fica mais aguçada, a nossa percepção fica mais afinada. Então, realmente, depois da vinda do meu filho, eu passei a escrever muito sobre a relação de pai e filho. Eu acho que fez uma grande mudança mesmo. Com quantos anos você começou a escrever e o porquê? Eu me lembro de ter lido na escola um livro que se chama O Cortiço, de Aloysio de Azevedo. A minha professora do segundo ano do ensino médio pediu essa leitura. E eu tive o contato com esse texto de Aloysio de Azevedo
e vi que ele era um escritor de muita habilidade. E ele tinha o estilo realista, naturalista, que é um estilo de escrita que mostra o ser humano como ele pode se degradar, como ele pode se render aos instintos mais animalescos, como ele pode errar, e mostra o ser humano na sua porção bem brutal, bem animalesca mesmo. E eu percebia como Aloysio de Azevedo escrevia com muitos detalhes sobre o ser humano, e achava incrível como ele conseguia perceber esses detalhes nas pessoas. A partir desse livro de Aloysio de Azevedo, eu tive a inspiração de escrever um texto, um conto, um texto curto, que era a história de pessoas que viviam em um lixão, aproveitando sobras de outras famílias, comendo restos de alimentos, numa visão bem instintiva do ser humano. E aí eu consegui reproduzir, inspirado em Aloysio de Azevedo, essa escrita naturalista, bem realista do ser humano reduzido ao seu lado animal. Eu tinha 16 anos quando eu li o Cortiço, quando eu escrevi esse meu conto, e participei de um concurso de contos. Eu não tinha tanta noção de que havia concurso de contos, mas quando eu inscrevi esse concurso, ele ficou em 4º lugar no país. E foi uma surpresa muito grande para mim, porque foi a minha estreia como escritor e eu já consegui um reconhecimento nacional. Além disso, eles deram uma premiação em dinheiro. E como a minha família sempre foi muito humilde, aquele dinheiro foi muito bem-vindo. Na época, o 4º lugar, eu recebi R$300 em prêmio, em premiação. Hoje não parece muito dinheiro, R$300, mas R$300 quando eu tinha 16 anos, nossa, há 20 anos atrás, R$300 era muito dinheiro. E a gente conseguiu adquirir muita coisa com essa premiação. Foi quando eu vi que a carreira de escritor não era só, como as pessoas diziam, coisa de alguém intocável que vivia na antiguidade, mas que a carreira de escritor poderia ser uma profissão que eu poderia exercer. Você tem ou já teve vontade de ter outra profissão? Sim! Quando eu fui tentar o vestibular, eu tinha que fazer a inscrição. A inscrição era no papel ainda, tinha que preencher o formulário, entregar o formulário lá na universidade. Hoje a gente faz tudo isso online, mas naquela época eu tinha que preencher um papel e entregar lá. E aí, nas perguntas, nas opções, tinha as opções de curso, e aí nessas opções tinha lá letras português e tinha música. E eu demorei uns 15 minutos passando a caneta do campo de música pro campo de letras, do campo de letras pro campo de música. E então eu decidi tentar o curso de letras para ser professor, porque eu sempre gostei da escrita, da literatura, de ler. Obrigada, Oden, pela disponibilidade, estar aqui respondendo essas perguntas. Eu que agradeço, Yasmin, vocês terem vindo aqui, você e Thaís, terem me feito essa visita e também me dado a oportunidade de falar de um assunto tão gostoso, tão bom, que é a literatura, o prazer da leitura.